Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletir o Evangelho do dia e convidamos você aí para participar conosco deste momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje o Evangelho que nós vamos ouvir, meditar, é de Mateus 13, 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. Os inimigos que semeiam o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outras pessoas pecarem e fazem o mal a elas. E depois os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, o Evangelho que nós ouvimos hoje, nesta manhã, estamos meditando, vem nos chamar a atenção para nós. Jesus falando explicando aos discípulos sobre a parábola do joio, né? E o joio aqui é uma espécie de planta muito parecida com o trigo. E tanto que na parábola do joio, né, primeiro conta para nós Jesus a parábola do semeador que semeou o trigo. E depois, enquanto ele descansava, veio o seu inimigo, disse Jesus, e semeou o joio no meio do trigo. E aí, diante disso, os empregados vão perguntar para Jesus, né, como que se esse Senhor semeou somente a semente boa do trigo, como é que tem o joio lá no meio do trigo? Esta, na verdade, é um questionamento que muitos de nós fazemos diante do mal, né? Por vezes nós queremos associar Deus ao mal. Por que, se Deus é bom, por que existem coisas más? Porque se Deus só faz o bem, se Deus é só bom, se Deus é só amor, por que tem ódio, tem raiva, tem rancor, tem divergências, tem desavenças no mundo? Por que se Deus é tão bom, pessoas precisam sofrer, precisam passar por dificuldades? São essas as perguntas que nós fazemos também. E olha a pergunta que fizeram a Jesus. Por que, se você semeou somente o trigo, por que o joio está lá? Né? Se nós fomos feitos por Deus, se Deus só fez tudo o que era bom, e por que tem coisas ruins, tem coisas más? Essa é a pergunta. Na verdade, tanto esses empregados lá, como hoje nós, queremos às vezes associar o quê? Deus ao mal, achar que Deus é culpado do mal. E por muitas vezes nós culpamos a Deus pelo mal. E Jesus vai falar aqui no Evangelho que a resposta desse Senhor é muito simples, dizendo assim, olha, o mal não tem nada a ver comigo. O mal é fruto, ação do inimigo. Foi ele que fez isso, é ele que faz isso. Então Jesus faz questão de deixar bem claro, né, que o mal não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que provoca o mal, Deus que causa o mal, não. O mal é fruto da ação do inimigo. E depois a outra pergunta que a parábola, outra questão, né, pergunta apresentada pelos empregados ao Senhor que semeia a semente, é justamente esta, né? Queres que vamos lá arrancar o joio? E esse Senhor diz, não, espera um pouco. Espera, aguarda o momento da colheita. Por quê? Porque Deus, ele entende, irmãos, que em nós existe trigo, existe coisas boas,
mas em nós também existe o joio, coisas que não são boas. Então, infelizmente, dentro de mim e de você existem essas duas realidades, do bem e do mal. E Deus sabe disso. Por que Ele não deixa arrancar? Porque Ele entende que ainda aquele mal, aquele joio que está ainda dentro de nós, que existe dentro de nós, pode ser transformado. Transformado em quê? Em trigo, em coisas boas. Então Deus Ele não permite que arranque o mal da nossa vida assim, porque Ele entende que aquele mal, inclusive que há na minha vida e na sua vida, pode ser transformado em bem, desde que nós estejamos dispostos a nos converter, a mudar de vida. Então, o Senhor aguarda, Ele espera até o fim, para que nós, com o tempo que Ele nos dá, possamos assim nos converter, mudar de vida e fazer a transformação que precisa haver na nossa vida. Então, que o Senhor nos ajude a fazer esse processo na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.